Fala aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Oak, gerente de produtos aqui na Clint, e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez vamos para um vídeo diferente, curiosidades na rede. Vamos falar hoje especificamente a respeito das diferenças entre switches gerenciáveis e não gerenciáveis. Então, nesse vídeo vamos falar a respeito das diferenças entre esses dois tipos de switches. Muitas vezes queremos lá comprar um switch para a nossa rede e não sabemos qual verdadeiramente se aplica, qual que seria ali o próprio para a nossa rede. Muitas vezes a gente pretende comprar switches para a nossa rede, para ampliar a nossa rede, distribuir a conexão de internet, compartilhar recursos, e a gente fica na dúvida qual que seria o produto ideal para a nossa necessidade. Então vamos conversar aqui brevemente, eu vou tentar explicar de forma simples, para que você possa conseguir comprar o produto adequado à sua necessidade. Eu elaborei uma apresentação breve, então falando a respeito das vantagens dos switches não gerenciáveis. Primeiro ponto, com certeza, a facilidade de uso. Como um equipamento sem gerência, então não tem necessidade de configuração alguma, só conectar os cabos e utilizar o produto. Segundo ponto, o custo-benefício. Então, ele tem uma capacidade menor de processamento. Então, isso reduz, no caso, os componentes internos do produto, trazendo assim um produto mais barato. Em terceiro ponto, como ele não tem configuração, ninguém vai mexer errado no switch e bagunçar a sua rede. Ele tem a baixa manutenção, que seria aí a quarta vantagem, e também a confiabilidade. Se ninguém mexe, não tem como estragar. E quais seriam as desvantagens de se utilizar um switch não gerenciável? Como ele é um produto fechado, ele vem ali com as portas, a velocidade, não tem configuração, então ele não tem flexibilidade também. Dificilmente você vai usar o produto para aplicações diferentes. Ele vai fazer aquilo a que se propõe e ponto. Também ele não tem uma interface para você verificar ali as falhas, uma tela de diagnóstico. Então fica difícil de saber o que está acontecendo caso haja algum problema ali na sua rede. Isso também, a parte de não ter uma interface, um menu, uma tela de configurações, limita a segurança da sua rede. Você não tem como configurar nada nele, muito menos protocolos de segurança. E a escalabilidade dele é limitada, você não tem como ampliar. Tem 24 portas, você vai ficar essas 24 portas, não tem como você adicionar nada mais, nenhum recurso a mais nele, caso a sua rede se amplie. Então, em vista dessas vantagens e desvantagens, quando que seria próprio utilizar um switch não gerenciável? Bom, rede doméstica, onde você vai só conectar ali os dispositivos na sua casa, empresas pequenas também, que tem poucos computadores, poucos dispositivos, não tem tanta necessidade de velocidade, e locais com pouca necessidade de gerenciamento. Você quer uma rede simples, fácil, só conectar os cabos, o switch não gerenciável ele vai atender. E quanto aos switches gerenciáveis, quais seriam as vantagens? Podemos citar também 4 vantagens. Como ele é totalmente configurável, você tem uma capacidade maior de controle da sua rede, do que está passando de dados e tudo mais. Também ele é um produto mais flexível, o mesmo produto ele pode ser utilizado em diferentes empresas, com diferentes aplicações, com diferentes funcionalidades. É mais fácil você ter um diagnóstico, caso você tenha algum problema na sua rede, porque ele vem com telas, menus, interfaces ali, para você observar o que está acontecendo internamente no seu switch. E a escalabilidade. Então, o mesmo switch ele pode ser utilizado em diferentes redes e ele pode também ser ampliado os recursos, funções e tudo mais. E quais seriam as desvantagens de se utilizar um switch gerenciável? Em primeiro lugar, o custo, porque ele vai ter um processamento mais alto, os componentes são mais caros, então ele fica um produto mais caro. Também a complexidade. Quanto maior o número de funções do switch, maior a robustez dele, mais difícil de utilizar, de configurar e tudo mais. No mesmo tema, em relação às funcionalidades, a curva de aprendizado também é mais elevada, até você aprender a utilizar um switch com funções avançadas é algo mais difícil. E como um switch gerenciável ele tem várias funções internas, como gerenciar a rede, distribuir recursos, segurança,
Se tudo isso está configurado em um switch e ele dá problema, então temos ali um ponto único de falha, né? A rede ela pode cair por causa de apenas um dispositivo. Então, qual seria a aplicação? Quando que nós iríamos escolher, optar por comprar e instalar ali um switch gerenciável em nossa rede? Em redes maiores e mais complexas, né? Tem muitos usuários, muitas funções, então há uma necessidade de otimização dessa rede. Também em ambientes que têm alta demanda de segurança, o switch seria a primeira linha de defesa para a sua rede, e o switch gerenciável ele já faz isso. Redes que exigem monitoramento, então tem muitas empresas que já têm a sala de manutenção da rede, com monitores enormes, com a topologia da rede, dos dispositivos conectados, e ali nessa tela você consegue ver o que aconteceu em cada dispositivo. Switch gerenciável permite isso, switch não gerenciável não permite isso. E também empresas que valorizam controle e otimização da sua rede. Eu fiz um desenho básico aqui que ajuda a ilustrar o funcionamento e a diferença entre os switches. Então, falando primeiro dos switches não gerenciáveis, podemos comparar aí as portas dele como se fossem ali pistas de uma autopista. Autopista switch, cada pista e cada faixa é uma porta. E nessas portas são dispositivos diferentes conectados e trafegam diferentes tipos de dados, né? Como dados em si, né? Documentos, internet, assim por diante, voz, no caso aí de transmissões via VoIP, né, telefonia, também vídeos, seja baixar vídeos ou streaming, e eu coloquei aqui também jogos, né, tá com um videogame conectado aí na sua internet. Nesse mesmo switch aí, vamos colocar um switch aí de 4 portas, tem uma quinta porta que eu conectei lá o modem para dar a conexão de internet. O switch não gerenciável, ele não vai saber escolher por conta própria qual que é a prioridade da minha rede, o que é mais importante. Ou seja, vai causar ali um pequeno congestionamento na hora de transmitir as informações, né? Pode ser que a voz fique fluida e os dados demorem de serem enviados, voz picotada, vídeo lento, jogos com atrasos e assim por diante. Agora, o switch gerenciável, a gente consegue configurar a prioridade da nossa rede, seja por porta, né? A gente limita a velocidade por porta, essa porta aqui, a primeira aqui que tem dados, vai ter mais banda do que as outras, ou até mesmo por tipo do dado. Eu posso definir que os dados da minha rede é o mais importante, né? Então ele vai mandar e receber e-mails, transferir dados por servidor com velocidade, ou se for uma empresa aí de telemarketing, né? Um call center, eu quero determinar que a voz seja transmitida com prioridade, que ela seja fluida, sem picotar. Então ele vai dar prioridade à voz e os demais tipos de dados vão ter aí a sua prioridade de acordo, né? Menos importância. Eu posso também limitar uma porta, né? Essa porta aqui, o usuário ele vai ter acesso ao servidor e à impressora, mas ele não vai ter acesso à internet. Ou eu posso bloquear a transmissão de certo tipo de dados ali no switch. Uma outra coisa comum que é feita na rede é criar redes virtuais, que é o VLAN, Virtual LAN. Então, eu consigo determinar que o departamento comercial se enxergue, mas não enxergue o almoxarifado, né? Que essa rede ela tenha prioridade ou não, e assim por diante. Os switches gerenciáveis, eles variam, no caso, nas suas funcionalidades de gerência. Switch de camada 2 tem uma gerência mais básica, switch de camada 3 mais avançada, e tem os switches Web Smart ainda, que é um misto ali do sem gerência com gerência nível 2, tem uma gerência básica. Eu citei aqui algumas funcionalidades mais comuns de switches gerenciáveis, como rede virtual, qualidade de serviço, spanning tree, ERPS Ring, tudo isso a gente vê ali no documento técnico dos equipamentos, e a gente consegue determinar ali o que é mais importante para a nossa rede ou não. E até mesmo o modo de configurar, que são esses dois últimos aí. Pode ser por linha de comando, né, o CLI, ou por interface web, que a gente configura ali como se fosse um roteador residencial. Então essas seriam as diferenças, né, entre o switch gerenciável e os não gerenciáveis. Então esse foi o primeiro vídeo da série Curiosidades da Rede, falando a respeito de switches gerenciáveis e não gerenciáveis. Mais para frente iremos produzir outros vídeos, também com curiosidades da rede,
Esperamos que sejam da mesma forma instrutivos para todos. Então é isso aí, galera. Fiquem atentos ao nosso canal, ativem as notificações e acompanhem os próximos vídeos. Até a próxima!